Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu estou aqui com o jornalista Tarlá e também com o Charles Evangelista, radialista e jornalista. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado, é um prazer. Tarlá já é da casa, pra você falar ter vindo, que você já está aqui, né, Tarlá? Vamos aí. E o nosso entrevistado é o vereador Marcos Papa. Os jornais já dão como certo o senhor prefeito de Ribeirão? Meu Deus, longe disso. Longe Tá disso. tendo uma brincadeira, mas saiu Claro. no jornal, o senhor sabe disso. Claro, Sérgio. Não, existe um pedido da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva para que eu me candidate a prefeito, mas eu estou conversando esse assunto com ela porque eu acho prematuro, né? Inclusive o assunto, né? Esse assunto não tem feito parte das nossas conversas aqui na rede. Foi um diálogo particular. Nem está pedindo dela voto comigo. Antecipado, é apenas Claro, porque saiu claro, nos jornais e nós claro. estamos falando aqui. Um diálogo dela comigo, um diálogo muito pessoal. Então esse assunto não é tratado no âmbito da rede, nem aqui em Ribeirão Preto, nem estadual. Foi um diálogo pessoal entre dois fundadores, né? Ela e eu, nós somos um dos 100 fundadores da rede no Brasil. E nós estamos buscando candidaturas a prefeito que delimitem o campo da sustentabilidade. A rede de sustentabilidade poderá vir a ter um candidato a prefeito o ano que vem. O meu nome não está à disposição para essa candidatura. Eu entendo que eu preciso continuar aqui na Câmara. Então, eu sou vereador agora e eleição é um assunto para o ano que vem. Até a semana passada, o senhor era acreditado, Marcos Papa, sem partido. Já pode ser colocado rede? Já e deve, já estou filiado. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral já registra o vereador Marcos Papa como filiado à Rede de Sustentabilidade. Ok, então agora já podemos colocar ali nos caracteres Rede de Sustentabilidade. Rede de Sustentabilidade. É isso. Tá lá. Tá, como o senhor com certeza vai ser um dos pilares aí da Rede de Sustentabilidade em Ribeirão Preto. Como o senhor pensa em estruturar esse trabalho para crescer esse partido em Ribeirão? É interessante olhar, Tarlá, que o meu mandato ele já tem isso. É que as pessoas não identificavam quem estava conosco colaborando e quem agora vai para a rede. Mas se você pegar as pessoas que estavam reunidas naqueles 8 ciclos de estudos para a gente conseguir barrar a PPP do lixo, se você pegar as pessoas que me ajudaram na relatoria da CPI do transporte, você vai encontrar pessoas da Rede de Sustentabilidade. Se você pegar as pessoas que me ajudaram a fazer a lei da amamentação, a lei que criou o Pacto pela Humanização do Parto em Ribeirão Preto, tem gente da Rede de Sustentabilidade ali. Então, são pessoas que já estão num ativismo nas áreas que gostam. O meu mandato tem esse perfil. Se você pegar a minha assessoria, dá uma olhada lá no site, está lá no site oficial da Câmara o nome dos meus assessores. Foto, nome, currículo e função no gabinete. Todos eles são profissionais com curso superior, 3 deles com mestrado, todos apaixonados pelas áreas que atuam. O Cordeiro na comunicação, o Dário na psicologia e na saúde pública. Também a questão de álcool e drogas é caríssimo para ele, tem uma experiência vasta nesse assunto. O Fernando é educador físico, a Fernanda administradora, a Andréia engenheira ambiental, o Scarpino, um advogado brilhante, professor na UNAERP, na FAAP. Então, o meu mandato ele ganhou essa característica de eu ter assessores que são protagonistas nas suas áreas, e que acabam trabalhando quase como vereadores. Eu os chamo de co-vereadores, porque eles têm muita autonomia. Às vezes, algumas áreas da administração, dependendo da área, estranha, porque não é o vereador que está ligando, né? É muito uma visão arcaica da política. Então, nós temos uma assessoria paga com o dinheiro do contribuinte, muito qualificada para fazer o trabalho. Na rede é muito parecido. Então, as pessoas estão ajudando na área do meio ambiente, na área do desenvolvimento econômico, na área de saúde, na área social. Porque sustentabilidade não é só meio ambiente, é também o cuidado com o meio ambiente para que a gente preserve as condições do planeta, continuar existindo e com possibilidade de vida humana com qualidade. Porque o planeta vai continuar existindo. Aquele ditado... ele é muito romântico, muito bonito, né? Salve o planeta. Na verdade, é um ditado que não está correto, porque o planeta está pouco se lixando para a gente. O ser humano é um pedacinho quase que insignificante do ponto de vista material no planeta. Se o ser humano continuar fazendo uso do livre-arbítrio e acabando com o planeta, a natureza vai varrer o ser humano daqui. Pensa
Pensa, os estudos dos 1.500 cientistas que compõem lá o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. 1.500 cientistas do mundo inteiro são claros em dizer que nós estamos vivendo uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. E que se nós não começarmos agora a fazer um processo de cuidado com o clima, a temperatura da Terra poderá aumentar 2%. Pega a temperatura do teu corpo, você que está nos assistindo pela TV Câmara. Teu corpo com 2% a mais de temperatura, o que ele tem? Febre. O teu corpo tem 75% de água, a Terra também. Então não se sabe como a Terra vai funcionar com 2 graus a mais. Ah, mas é isso que fatalmente vai acontecer? Não. O que os cientistas estão alertando é: a humanidade precisa agir já. Senão isso vai acontecer, é uma consequência natural. Então, essas pessoas estão atuando no campo da sustentabilidade, na área do meio ambiente, economia, desenvolvimento econômico, saúde, esporte, mobilidade urbana, né, num trabalho muito horizontalizado. Existe sim um trabalho que eu comecei antes, porque havia uma ligação com a senadora e eu estava em Brasília na data da fundação, mas eu não sei se eu seria o presidente aqui na cidade. O que eu posso dizer? Que na Rede de Sustentabilidade nós temos excelentes quadros que militam na área da sustentabilidade. Ok. Boa tarde a todos da mesa, muito obrigado pelo convite, fiquei muito grato e estou à disposição para qualquer dia, qualquer hora, porque eu amo fazer o que eu faço, né, que é jornalismo. Vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer ao Marcos Papa se eu posso te sugar ao máximo, porque eu vou fazer várias perguntas e que eu posso ter liberdade, ok? Claro, estou aqui para isso. Nós temos liberdade para isso porque nós somos amigos íntimos, né? Foi amigo do seu pai há muitos anos e tenho o prazer de ser teu amigo. O tempo aqui é o Sérgio. Tá, joia. Marcos, devido ao salário dos vereadores e devido às condições que o vereador tem hoje, eu estou vendo nas ruas de Ribeirão Preto que nós vamos ter aí muitos candidatos a vereadores. Isso pode até atrapalhar aqueles que vão às urnas, porque devido à atração, ao atrativo do salário, ao atrativo da condição de vereador, hoje, infelizmente, vamos ter bastante candidatos. Isso chega a atrapalhar aqueles que pensam em trabalhar sério, pensam em buscar o melhor para Ribeirão Preto, porque tem uns que vão sair para poder se beneficiar a ele e a família dele. E tem outros que vão sair realmente para poder fazer um bom trabalho na Câmara Municipal. Isso chega a atrapalhar e confundir a cabeça do eleitor? Não atrapalha, Sérgio. Não atrapalha quem deseja fazer um trabalho sério. O eleitor ele se confunde, eu não sei te dar essa resposta com base. Eu vou falar a minha experiência, né? Quando terminou a eleição de 2012, que eu me elegi, as pessoas me perguntavam assim: Papa, eu não vi carro de som teu, eu não vi papel na porta de escola, eu não vi placa de rua, eu não vi cabo eleitoral. Conta, o que você fez para se eleger? E eu digo o seguinte, que as pessoas foram se aproximando de mim porque conheciam minha biografia, conheciam o meu trabalho, né, na área das empresas. Eu trabalhei em uma empresa nacional de grande porte, que era Tubos e Conexões Tigre, depois numa divisão da Tigre, que era a Cipla. Trabalhei em 2 grandes multinacionais, a Duracell, depois a Gillette do Brasil. Paralelo a isso, tive uma trajetória de 30 anos, né, como voluntário, como diretor da ONG, da associação que hoje eu presido, que é a Unificação Kardecista, como conselheiro da Casa do Vovô, que o Dr. Luiz Gaetani me levou para lá, mas também ajudando a Nave da Saudade, o Corassol, várias sociedades. Então, Você tinha pontos. As pessoas olharam para essa biografia e disseram assim: Papa, você é um maluco de se meter com política no meio desse caos que está, dessa nojeira que está, mas se você tomou essa iniciativa, eu quero ajudar. Como que eu posso ajudar? E um fez o site para mim, o outro fez a página no Facebook, o outro mandou e-mail, o outro ia no correio, o outro distribuía material. Foi um grupo de amigos que ajudou na eleição. Então, o fato de ter muitos candidatos não me atrapalhou. Agora, se confunde a cabeça do eleitor, eu creio que o eleitor bem informado, né, eu faço uma pergunta às vezes para as pessoas, eu fico assustado com a resposta. Eu pergunto assim: qual jornal você assina ou lê com frequência? E a maioria das respostas é nenhum. Isso é assustador. Isso faz parte de uma sociedade infantilizada politicamente
e que vai sofrer ainda muito porque é vítima, né, mas hoje uma vítima consciente do marketing eleitoreiro. Nós assistimos na campanha presidencial passada a presidente da República, que agora é presidente, mentindo para a sociedade, chantageando a sociedade, escondendo a realidade da crise pavorosa que a economia brasileira já vivia. Passadas as eleições, ela entrega esse tremendo abacaxi. Agora, quem foi enganado? Eu posso fazer uma pesquisa. Quem não assina ou lê nenhum jornal com frequência. Porque a pessoa, às vezes, ela fala assim, eu não gosto da Veja, eu não gosto do Estadão, eu não gosto da Folha, eu não gosto do Valor Econômico, eu não gosto do Zero Hora, eu não gosto de nenhum. Eu falei 5 jornais aqui de circulação nacional. Vamos repetir? Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico, Zero Hora e o de Brasília, como chama? Correio Brasiliense. São 5 jornais de circulação nacional. Será que a pessoa não gosta de nenhum? Sabe, tenha santa paciência. Depois tem a Veja, tem a Exame, e assim por diante. Às vezes a pessoa pode não gostar da forma como o veículo dá a notícia. Mas acompanha aquele articulista, acompanha o que está acontecendo. Né? E nós vamos ver, eu citava o artigo da Miriam Leitão de hoje, no jornal O Globo, que o jornal A Cidade republica. É um diagnóstico perfeito de como conscientemente a presidente Dilma cavou esse buraco no qual ela enfiou o Brasil, e os brasileiros estamos encurralados numa recessão com inflação, juros altos e desemprego. Desemprego que bate a casa dos 9%, entre jovens de 18 a 25, 16%, e entre jovens negros nessa idade no Nordeste, 25%. Olha a tragédia. Vereador, agora vamos voltar aqui para o nosso habitat. Aqui. Nossa Ribeirão Preto. Nossa querida Ribeirão Preto. Vou falar sobre essa questão do parlamentar. O senhor é muito ligado a movimentos sociais, participou de vários eventos, e a gente via que o senhor tinha livre acesso e eles conversavam muito com o senhor, em momentos até complicados aqui para a Câmara. Mas o senhor também experimentou o outro lado, ultimamente, quando talvez não foi compreendido a sua maneira de atuar com relação à avenida, como é que chama lá? Antônio Munhato Marinsec, lá no Ribeirão Verde. O senhor experimentou aí um protesto, até um pouco indelicado às vezes, em relação a isso. Como é que o senhor reagiu estando desse outro lado, enfrentando um protesto também? Sérgio, foi um momento muito importante do meu mandato, que, para o telespectador que está nos assistindo, foi uma pressão iniciada pela prefeita municipal contra mim, tentando usar, principalmente os moradores do Ribeirão Verde, tentando usar toda a cidade, mas principalmente os moradores do Ribeirão Verde, para dizer que o vereador Marcos Papa é contra as obras do PAC. O nome oficial é Programa de Aceleração do Crescimento, mas como ele executa 30%, 40% do prometido, eu chamo de programa de atraso do crescimento. Ou programa de abuso da credulidade, que esse governo federal tenta impingir sobre os brasileiros. Mas em Ribeirão Preto a prefeita ela articulou, conseguiu bem uma verba de 310 milhões para a construção de várias obras importantes de mobilidade urbana para a nossa cidade. Ocorre que ela fez editais de licitação ilegais. E eu disse em fevereiro que eram ilegais, fiz advertências verbais da tribuna e por escrito, que é um trabalho político. O trabalho político do parlamentar é agir preventivamente. Eu estudo a realidade, diagnostico, denuncio, dou uma solução para o chefe do executivo, ele pode acolher ou não, ela não acolheu. Sabe-se Deus ou sabe-se o diabo, porque ela insiste em fazer editais ilegais. Eu brinco assim, Sérgio, sabe-se Deus ou sabe-se o diabo, porque se o prefeito é escravo da lei, é diferente da iniciativa privada. Na vida privada, a gente não pode fazer nada que a lei proíba. Na vida pública, a gente só pode fazer coisas que a lei autorize. Então, o prefeito é escravo da lei. Ora, como é que pode fazer edital de licitação ilegal? Se ele tem que obedecer à lei e ele faz ilegal, aí o vereador fala que está ilegal. Ela não acolhe a minha advertência. O que eu tenho que fazer? Entrar na justiça para defender a população. A prefeita concordou. Tanto que ela nem discutiu, ela revogou os editais de licitação. Ora, era só pegar aqueles apontamentos lá de fevereiro, corrigir o edital e publicar de novo. O que ela fez? Ela publicou idêntico.
O senhor pode apontar alguns tipos de irregularidade, só para a população entender? Porque às vezes a gente fica falando assim, parece que é só um discurso, mas o senhor está falando que são fatos reais, Claro. Havia uma ilegalidade mesmo. Claro. Cita aí alguma coisa, então, Olha, por favor. aqui o tribunal mais implicou foi o fato dela contratar um modelo de licitação no qual ela faz uma licitação de uma obra que o vencedor da licitação vai fazer o projeto. Para você que está em casa entender, imagina que você tenha 300 mil reais, se você queira fazer uma casa com 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, um quintal e uma garagem. E você vira para um arquiteto e diz, olha, eu tenho 300 mil, eu quero fazer essa casa. O cara olha e fala assim, peraí, mas ele pensa, essa casa eu faço com 150, não precisa de 300. Mas ele vira para você e fala, ok, Tarlá, eu faço essa casa por 300 mil. Você não tem certeza que vai custar 300 mil. Agora, se você paga um projeto e faz um orçamento desse projeto, aí você vai ter certeza que você vai estabelecer uma concorrência. Nós vamos colocar publicamente essa concorrência, alguns interessados se apresentarão e você vai, obedecendo à lei de licitações, escolher aquele que traz mais benefício para o público. A prefeita está insistindo em fazer de um jeito que o tribunal já falou que não quer, que é essa situação do vencedor da licitação fazer o projeto. Vamos falar da avenida lá, então. Ficou bom o exemplo? Sim. Então, pro Ótimo. pessoal Esse lá é o do exemplo. bairro. Não, Pessoal só mais um. Não, antes que o senhor fale, pro pessoal do bairro lá entender. Então tem a avenida lá. Isso. Alguém ganha e a prefeitura diz, eu tenho 10 milhões para fazer a avenida. 20, no caso dessa avenida. 20 milhões. Aí o sujeito pega e fala, eu consigo fazer essa avenida aqui com 10 milhões. Mas eu vou fazer com 20, porque estão me pagando. É isso. Quando o contrário que seria melhor, faz o projeto para ver quanto vai gastar. Isso. Então, isso é importante a sua pergunta até, viu, para estar lá, porque as pessoas entendam o que o vereador está querendo dizer. Ficou ótimo. É isso, essas advertências que eu fiz lá em fevereiro, ela não aceitou, eu tive que ir no tribunal. O tribunal concordou comigo. Certo. A prefeita revogou o edital. Aí ela fez de novo. Ela esperou a última hora para apresentar de novo, idêntico. Olha, se ela fez idêntico, a minha representação era idêntica. Ela não mudou quase nada, ela mudou uma coisa. Ela conseguiu um documento da Secretaria da Fazenda que provava que a cidade é capaz de pagar esse empréstimo, que é empréstimo, é banco, uma fortuna. Mas isso eu aviso há 2 anos que não tinha esse documento. Agora ela conseguiu, porém tudo mais não. Eu fiz alguns apontamentos, 11 no total, o Tribunal de Contas concordou com 8 e disse claramente, se a prefeitura voltar a fazer esse edital, ela deverá obedecer essas orientações, 8 orientações. Eu gosto que você traga esse assunto à mesa, porque assim, houve um discurso da prefeita, esfarrapado, contestada categoricamente, né, pelo ex-procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, no governo Franco Montoro, Dr. Félix Sabino, que explica claramente que a prefeita agiu na ilegalidade, insistiu em agir na ilegalidade, porque ela tinha um discursinho que era uma birrinha política minha, como se eu agisse contra a população da minha cidade. Não é? Quem conhece a minha biografia sabe que isso não faz parte do repertório das minhas atitudes, não faz parte do meu caráter. A prefeita faltou com o caráter de novo a hora que ela mentiu na frente da imprensa. Ela mentiu na frente da imprensa dizendo que eu não queria as obras. O que eu estou dizendo é, esse edital está ilegal. Agora o Tribunal de Contas concorda comigo, os juristas concordam comigo, a imprensa mostrou claramente, né, o que estava acontecendo. Agora, os moradores do Ribeirão Verde, alguns naquela época, como você chamou o assunto, vieram aqui para a Câmara. Você me perguntou como é que eu reagi. No dia eu fiquei triste, mas eu fiquei firme, porque eu estava convicto de que eu estava agindo na legalidade. Contra a pressão de tudo quanto é jeito, Sérgio. Veio pressão de todos os lados. Foi a prova de fogo do meu mandato. Mas eu estava muito apropriado. A minha assessoria jurídica, nós fizemos estudos profundos. Membros da sociedade civil, da Federação das Entidades de Ribeirão Preto me ajudaram também. O pessoal da Associação de Engenharia, muita gente me ajudou. Eu estava convicto que aquilo estava errado, eu segui em frente e depois veio a notícia. O protesto aqui, fiquei triste, mas fiquei firme. Mas depois eu fiquei decepcionado. Eu soube que
a mando da prefeita, uma empresa de ônibus disponibilizou 3 ônibus para os moradores virem para cá. Não conseguiram encher meio. Vieram 20 pessoas aqui. Dentre as quais, empregados de um supermercado, que foram forçados a fazer aqueles cartazes que eu estranhei. Pega a foto. Eu fiz uma foto do dia e publiquei. A TV Câmara também deve ter. Você vê que os cartazes são perfeitos. A letra perfeita. É um funcionário do supermercado que faz aqueles cartazes de oferta. Que dó. Agora, mais tristeza de ver uma funcionária da Secretaria de Assistência Social aqui recolhendo os cartazes. E o secretário da Cultura cumprimentando os manifestantes. Então, isso é triste. Ver o lamaçal que virou essa administração. Papa, Ribeirão Preto não merece isso. A gente tem que resistir aí mais 14 meses, 15 meses. Mas a gente vai superar isso. Papa, eu estou aqui como jornalista, não estou nem com sua procuração, nem com a procuração da prefeita, né? Com todo esse imbróglio todo, a coisa parou. E aí a população do Ribeirão Verde é quem perde. Como que você vê essa situação? Você e a Darcy nesse fogo aí. E a população num fogo cruzado. E eles é quem perdem. Vai ficar ruim para quem? A prefeita insiste em agir na ilegalidade. Qual é a minha função? Defender a legalidade. A prefeita está prejudicando a população de Ribeirão Preto como um todo, inclusive a do Ribeirão Verde. Porque tem mais. No caso do Ribeirão Verde, já tem o projeto executivo. Por isso que eu digo que ela pode mandar licitar essa obra amanhã. A prefeita pode, eu repito isso diante das câmeras, eu estou falando isso há 2 meses. O que significa isso que o senhor está falando? Para o pessoal do Ribeirão Verde, principalmente, entender. Eu desafio há 2 meses a prefeita ou qualquer autoridade da prefeitura vir a público dizer que ela está proibida de fazer essa licitação. Ao contrário. Mas ela tem dinheiro. O dinheiro já está na conta da prefeitura. O que o secretário nacional da Secretaria de Mobilidade, o gerente de projetos da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana disse tem o dinheiro. E não tem essa história de prazo. Desmentiu a prefeita publicamente. Ela mentiu diante da imprensa. Tá, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer a obra. O que ele disse? Não, já tem o projeto? O que o gerente de projetos disse? Ele só quer um edital que obedeça à lei. Ele falou isso. Ele falou isso. Se sai da boca do Marcos Papa, ela ia falar, não, mas ele... Não, quer dizer, gerente de projetos da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana disse que a prefeita mentiu. Então, hoje... E ela tem a possibilidade de fazer já, hoje. Hoje, se a prefeita lançar o edital, ela já pode? Pode. Tem o dinheiro, votamos em separado a lei aqui na Câmara. Agora, por que ela quer fazer o pacotão? E por que ela tentou colocar a população? Hoje a realidade no Ribeirão Verde é outra. É outra. Os moradores já entenderam que o processo estava na ilegalidade e perceberam o seguinte: se fosse adiante daquele jeito, qualquer pessoa no meio da obra poderia embargar aquela obra. Como é que faz aquela Avenida Antônio Munhato Marinsec? Teve um incêndio. O boletim, foi terrível. O boletim está tendo um boletim de ocorrência, uma investigação, porque tem boato de que foi criminoso o incêndio. Mas vamos esperar a apuração, vamos esperar a manifestação da justiça. Mas a população viu o quanto é necessária aquela obra. E a prefeita fica mentindo diante da imprensa, dizendo que não pode duplicar. Aí vem o gerente de projetos da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, desmente ela, fala que o dinheiro está na conta, o projeto executivo está pronto, ela pode duplicar o que ela quer, a hora que ela quiser. Então por isso que eu falo, sabe-se Deus, ou sabe-se o diabo, o porquê a prefeita insiste em agir na ilegalidade. Ela prejudica Ribeirão Preto como ela está prejudicando em várias áreas. E também a população do Ribeirão Verde. Agora, a população está se mobilizando lá num abaixo-assinado muito bonito. A população está fazendo um abaixo-assinado, vai entregar para a prefeita para que essa duplicação aconteça imediatamente. Ela pode fazer. O senhor acredita que essas obras ainda estejam paradas e ela não tenha lançado edital para prejudicá-lo politicamente? Não, acredito que não. Ela é desastrada, ela é desqualificada para governar, né? Ela é desqualificada para governar. Você vê o caos que está Ribeirão Preto, com postos de saúde fechados, porque não tem gente. Posto de saúde da Cuiabá, que ela fechou dizendo que ia fazer uma reforma e não fez. Coisas prosaicas, coisas simples, como iluminação nas ruas, iluminação nas praças, falta de medicamento em posto de saúde, atraso em fornecedores, né? Eu tive que fazer outra representação no Ministério Público porque é uma bagunça. Serviço prestado em 2013 não foi pago,
Serviço prestado em 2015, pago rigorosamente. Tem fornecedor que ameaça parar o serviço ou a entrega do produto, aí a prefeitura corre lá e paga. Então a prefeita é desqualificada para governar, e eu fui duro com ela numa outra oportunidade, naquela da emenda das creches, que ela mentiu também que por minha culpa as creches não tinham recebido o repasse, e de novo mentiu diante da imprensa, apresentou documento falso. Quer dizer, ela é desqualificada para governar. O que a gente esperava, sabe aquele jogador de futebol grosso, o Charles que acompanha bem futebol? Charles, não tem aquele cara que apanha da bola? Muito. Mas aí você fala que o cara se esforça, ele corre, ele marca, né? Se supera pela garra. Pela garra. A gente esperava isso da prefeita, que ela se superasse pela garra, mas não. Como pode agir na ilegalidade? Né? Não cumpre lei de acesso à informação. Eu tive que processar a administração para ela cumprir a lei de acesso à informação. Eu tenho que processar porque a prefeitura não pune as empresas de ônibus que não cumprem cláusulas contratuais. Aquele TAC, aquele termo de ajustamento de conduta que o promotor tentou fazer para constranger a prefeita a cumprir um contrato, olha o cúmulo do absurdo. Um promotor ter que forçar, constranger uma prefeita a cumprir um contrato. Porque as empresas de ônibus fazem o que bem entendem em Ribeirão Preto. E hoje, quem é motorista de ônibus me para na rua e fala assim: obrigado, Papa, porque hoje nós temos um terminal de ônibus para poder usar pelo menos um banheiro, para poder parar um pouquinho num refeitório e fazer uma refeição como um ser humano. A prefeita não. Ela não se mexeu uma palha. As empresas de ônibus não cumprem 22 cláusulas do contrato, um termo de ajustamento de conduta para constrangê-la a adequar a conduta dela. O Conselho Superior do Ministério Público disse que o TAC não valeu. E cadê as punições que essa administração aplica nas empresas de ônibus? Estão num tal de procedimento interno, que o secretário da administração veio aqui, ao que me consta, um excelente advogado, uma pessoa de bem, mas está perdido. Fizemos 10, 12 perguntas aqui, ele disse: não sei. Não sei. Pedimos documentos. Mas o que ele sabia responder? Sabia responder que de todas as ilegalidades, de todos os descumprimentos contratuais que as empresas de ônibus fizeram, qual foi a punição? Uma advertência. Uma. Então, é a prefeita que nós temos. Eu acho que isso deve servir de lição para Ribeirão Preto, para que nós olhemos para a política. Dizem que o político brasileiro é eleitoreiro, mas o povo também se comporta assim. Lembra de eleição? Como parece Copa do Mundo, de cada 4 anos. Né? E aí é enganado pelo marketing eleitoreiro daqueles que não fazem, mas falam que vão fazer. Então, só completando a resposta que eu queria te dar, Charles, a respeito da quantidade de candidato, o candidato fala muito que vai fazer, vai fazer, vai fazer. O eleitor precisa aprender o seguinte: o que já fez? Sempre que você vai pedir um emprego, a pessoa te pede um currículo. Ah, o senhor quer trabalhar aqui? Qual que é a sua experiência? Que o nosso serviço é isso. O que o senhor já fez a respeito? Não é assim? Para político, não. A política a população não pede. Pede porque um radialista famoso, um artista famoso, um jogador famoso. A hora que esse cara assume o mandato, o que ele faz? Nada. Ele entra no jogo fácil, né, do poder, que é um lugar que tem muito dinheiro. E se tem muito dinheiro, quem chega primeiro? A ganância. Agora a ganância faz esse mundo que a gente está assistindo. Será possível, Sérgio, Charles, estar lá? Será possível que a gente não pode se movimentar para a política por amor? Bom. Será que o amor tem que perder para a ganância? Será? Eu não creio nisso. Eu tenho fé que não vai ser assim. Bom, infelizmente eu sei que você quer fazer mais perguntas. O Tarlá também está ali, mas nós já chegamos ao final. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. 30 minutos passa rápido. Nós ficamos só no Marinsec aqui praticamente. Marinsec não, no Ribeirão Verde. Mas tá bom, acho que a explicação foi boa, né? O que você achou, Tarlá? Foi boa. Foi boa a explicação? Ótimo. Lembrando que a prefeita está com as portas da Câmara abertas aqui, da TV Câmara, para vir responder. Sim, lógico, até gostaríamos, porque fica uma coisa estranha. Ela pode, por que não faz? Exatamente. Eu tenho feito vários desafios para a prefeita, né? Aqui, você já me deu a oportunidade de fazer aquele das propagandas de pontos de ônibus, que ela não regulamenta, né? Que ela permite que esse dinheiro vá para o bolso de um particular, que está se enriquecendo com dinheiro que é do povo. E eu desafio ela não aparece para dar satisfação, nem na imprensa, nem em lugar nenhum. Eu me dirigi especialmente aos meus irmãos do Ribeirão Verde, né?
Tem uma escola Satyasai lá no Ribeirão Verde, que é um exemplo para Ribeirão Preto. Esteve aqui hoje. Estiveram aqui hoje. Quem que esteve aqui? Eu não me lembro. Vieram os Dalton. alunos, o professor. Foi aniversário da Satyasai, uma festa bonita. Participaram aqui do programa Transparência. O coordenador e o professor. As crianças aí. O grande Dalton, doutor Dalton Amorim, doutor pela USP, é um dos idealizadores e coordenadores lá da escola Satyasai no Ribeirão Verde. Que nós temos muita alegria, né? Completou agora aniversário, uma festa bonita lá no Vila Dionísio, que parabéns ao pessoal do Vila Dionísio que cedeu o lugar graciosamente para que a escola Satyasai pudesse fazer a festa lá. Me dirigi especialmente aos meus irmãos do Ribeirão Verde, mas também a toda a população de Ribeirão Preto. Nós precisamos acompanhar de perto os políticos, né? Precisamos olhar o que está fazendo. Olha lá, a imprensa publica muita coisa, mas todo político tem que ter o seu site oficial. O meu é o marcospapa.com.br, que é o meu jornal diário, que eu consigo manter com R$33 por mês. Eu mantenho, é o meu jornal, eu publico as matérias ali, os projetos de lei, o que está acontecendo na nossa cidade. Quero convidar o telespectador a não desanimar da política, né? A não desistir de acompanhar. Eu dizia para os colegas jornalistas aqui que me entrevistaram, o poder é um lugar que tem muito dinheiro, e a ganância chega primeiro. Mas será possível que a gente não pode se mover por amor em direção à política, pelo desejo de cuidar da nossa cidade, para que ela seja boa para todo mundo, para que haja desenvolvimento econômico, emprego, iluminação, saúde? A prefeitura pode ajudar a economia de uma cidade. Imagina, esse parque aqui, o Maurílio Biagi, bem cuidado, é o pipoqueiro que ganha dinheiro, é o palhacinho de rua que pode vir aqui distrair as crianças. E assim, os parques que ainda não existem, como é meu sonho que haja, o parque lá na Lagoa do Saibro. Imagina aquele parque cercado, bem cuidado, arborizado, anexado à ciclovia que tem ali na Henri Nestlé. Você percebe que a prefeitura pode fazer coisas simples que estimulam a economia criativa. É o pipoqueiro, o homem do algodão doce, o malabarista que distrai a criança. Eu tenho esperança. Como o Brasil gera muitos jogadores de futebol, porque se joga futebol em qualquer canto desse país, né? Quanto mais nós falarmos de política, mais nós veremos pessoas se ligando à política por amor e não por ganância. E eu vejo que dessa maneira a sociedade brasileira produzirá a maior revolução pacífica que esse país já assistiu. É um país rico, mas injusto. Quanto mais a população participar, nós vamos viver melhor e muito mais na nossa cidade, que, de novo, é uma cidade próspera, rica, tem uma prefeitura que é um fracasso, mas é uma cidade de sucesso. A sociedade vai se unir e dar a volta por cima. Repare, nós vivemos hoje no Brasil e no mundo a maior crise ambiental da história da humanidade. E é nesse contexto que a sociedade brasileira reage e funda um partido político, né, cria uma força partidária, que é a Rede Sustentabilidade, que tem a sustentabilidade como eixo central de suas ações. É uma reação da sociedade. Muitas outras poderão vir. Obrigado, vereador. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram das perguntas e a oportunidade de falar com o Ribeirão Preto pela TV Câmara. Obrigado, Tarlá. Obrigado, Charles. Obrigado. Eu queria aproveitar rapidamente, mandar um forte abraço para o casal 20 aqui da Câmara, a Márcia Luiz e Luiz Chiavone Júnior, que são meus amigos e meus irmãos. E eu queria aproveitar a você que está nos assistindo nesse mesmo canal, sexta-feira, 19 horas. Todo mundo torcendo para o Botafogo e Craque, 19 horas nesse canal aqui na Tati. 19 horas, todo mundo torcendo pro nosso Botafogo aqui do meu amigo Marcos Papa, né, Marcos? Bom, é isso aí, o Charles está falando porque as sessões da TV Câmara, as sessões da Câmara são retransmitidas pela TV Tati. Então, quando ele diz nesse canal, é porque a TV Tati retransmite a nossa programação. A você, um grande abraço, continue conosco. Tchau, tchau.